Bom, como prometido na outra aula, eu vou ensinar para vocês como trabalhar com notação científica, né? Na verdade não é ensinar, é relembrar, né? E antes de fazer isso, que a palavra trabalhar é ensinar para vocês como é que se multiplica e como é que se divide em notação científica, com notação científica. Mas antes de ensinar para vocês a fazer multiplicação e divisão, eu tenho que ensinar para vocês o que é uma notação científica. Porque não me adianta de nada chegar aqui e falar, a divisão acontece assim, a multiplicação acontece assim, e vocês não sabem nem o que o número significa, como que eu cheguei nele, né? Então primeiro eu preciso dizer o que é, como é que eu chego naquele número, para depois fazer vocês multiplicarem ou dividirem, para vocês saberem o que vocês estão fazendo, pelo menos, né? Então, primeiro, por que eu uso a notação científica? Primeiro de tudo, a notação científica ela serve como representação de um número que seja muito grande ou muito pequeno. Né? Se eu pego um número enorme e preciso fazer uma multiplicação, ou um número muito grande preciso fazer uma divisão, às vezes a gente tem dificuldade, ou com um número muito pequeno também. Aí o que acontece? Eu tenho esse artifício, transformo para a notação científica e calculo, que a coisa se torna muito mais fácil. Garantido que se torna. Tá? Então, primeiro, como que essa representação da notação científica? Tá? Como é que eu vejo um número e identifico que é uma notação científica? Eu vou entender que o número é mais ou menos isso aqui. Ó. A representação é algum número, tá? Multiplicado por uma base 10 e elevado a um expoente. Aí, detalhe, ó, o expoente aqui, ele tanto pode ser positivo quanto ele pode ser negativo. E outra coisa, para ser notação científica, esse número aqui, ele tem que estar compreendido entre o número 1 e o número 10, tá? Ele não pode ser menor que 1, ele não pode ser maior do que 10. Quer dizer, se ele for 10, inclusive, não. Ele pode até 9,99999 e ok. Tá? A partir daí, não. Então, se eu encontrar uma representação, tipo isso daqui, ó. Se eu encontrasse isso daqui, ó, 0,3 vezes 10... Peraí, calma, deu bug aqui. Vezes 10 elevado a 4. Isso é uma notação científica? Não. Essa representação aqui, ela existe? Existe, tá? Isso aí existe, mas não é uma notação científica, tá? Ou também poderia ter um número assim, ó, 20 vezes 10 elevado a menos 6. Isso é uma notação científica? Também não é, tá? Mas é uma representação que existe, tá? Uma coisa que você pode encontrar. Eu só não posso falar que é notação científica. Então, é isso aí, ó. Como é a notação científica? Ela tem que estar dentro disso aqui. Essa é a regra, tá? Então, primeiro, vamos para cá, pegar um número qualquer e passar para esse formato. O que eu faço primeiro? Eu vou pegar o número e eu falo assim, mais ou menos para vocês, façam o passo a passo. Mas não usem isso como decorem, tá? Porque decorem é horrível. Aprendam. Façam esse passo a passo dessa forma, 1, 2, 10 vezes. Porque vocês vão fazendo e exercitando, vocês daqui a pouco estão fazendo sem pensar que é um passo a passo. É orgânico, entendeu? Então vamos lá. Primeira coisa, pego aqui e vou reescrever o número. Número 54.879, eu só reescrevo os numerais, tá? Aqui, ó. 5, 4, 8, 7 e 9. Reescrevi esses números e eu já sei que eu quero uma representação dessa forminha aqui, ó. Cadê? Pincel aqui, ó. Dessa forma aqui, tá? Então eu vou pegar e o que eu vou fazer? Vou botar o número e já vou colocando aqui do lado, ó. Vezes 10. E aí vai ser vezes 10 elevado a algo, tá? Como é que eu vou encontrar esse algo, esse expoente aí? Para encontrar esse expoente, eu vou ter que prestar atenção para que lado eu vou movimentar a vírgula, porque tem essa regra, outra regrinha, que é o seguinte, ó. Se eu movimento a minha vírgula para o lado direito, os expoentes vão ficar expoentes negativos. E se eu movimentar minha vírgula para o lado esquerdo, os expoentes vão ficar positivos, tá? Então, olhei para o número, coloquei ele ali, reescrevi. Aí agora eu tenho que saber, olhando para o número original,
em que lugar a vírgula estava nesse número, para saber exatamente para qual lado eu vou, tá? Aí eu olho pro número, vocês podem falar assim, pô, mas eu não tem vírgula. Claro que não, gente, claro que tem a vírgula aí. Onde que tá essa vírgula? Essa vírgula, ela vai, quando eu não a vejo, né, ela na verdade tá depois do último número. Quem é o último número? O último número não é um 9, então esse número aqui, na verdade, ele é um vírgula o quê? Zero, né? Aí eu identifiquei onde está a vírgula, agora eu vou descobrir o que que eu vou fazer com essa vírgula. Porque eu preciso chegar nesse denominadorzinho aqui, ó. É nessa ideia que eu preciso. O que que eu faço com essa vírgula? Eu vou movimentar ela para o meu lado direito ou para o meu lado esquerdo? Se eu preciso encaixar nessa regra do 1 a 10, não faz sentido eu movimentar para a direita. Porque se eu movimento para a direita, a tendência dele é aumentar. O que eu preciso é trazer para a esquerda. E aí vocês vão olhando, porque se eu trouxer para a esquerda aqui, não vale. Aqui não vale, porque vai ficar 548,79, não se encaixa entre 1 e 10. Aqui também não. Agora, imagina só, se eu coloco ela bem aqui, ó, entre o número 5 e o número 4. Eu consigo chegar, não consigo chegar nessa regra? Não é exatamente o que eu preciso? Ficar entre 1 e 10? E 5, vírgula alguma coisa não está entre esses dois? Sim. E aí agora que vem a ideia do que eu falei aqui, ó. Movimento para um lado ou para o outro. Porque se eu movimento para a direita é negativo, se eu movimento para a esquerda é positivo. E eu movimentei para onde? Para a esquerda. Então o expoente ele vai ser o quê? Positivo. E ele vai ser positivo alguma coisa, ou mais um, ou mais dois, ou mais três. Depende. Depende de quantas casas eu andei. Aí vocês só contarem as casas. A vírgula não estava aqui, ó. Então eu vou andando, ó. 1, 2, 3, 4 casas. Então vai ficar o quê? Mais 4, tá? Parto pro segundo. Deu para entender, né? O que eu fiz. Parto pro segundo aqui. O que eu faço primeiro? Primeiro, reescrevo o número. Então eu vou aqui, ó. Vou colocar os números aqui, ó. 8, 7, 9, 4, 7 e 1. Primeira coisa, reescrever esses números, tá? E aí eu já sei que vai ser vezes o 10 elevado a alguma coisa. O que eu faço agora? Descobrir lá no número, né, no original, em que lugar desse número aqui a vírgula estava, tá? De novo, se eu não estou vendo a vírgula, lembra que se eu não vejo a vírgula é porque a vírgula está depois do último, né? Então era vírgula o quê? 0. Aí eu vou pegar essa vírgula agora e vou levá-la para algum lugar para que eu consiga ficar entre 1 e 10 no número. Gente, vocês não vão mudar o número ali não, né? Não é mudando, você está movimentando a vírgula. Então, ó, presta atenção. Se a vírgula ela estava aqui e eu começo a andar, né, se eu trago para cá, não tá legal, para cá não tá legal, para cá também não. Aí eu chego bem aqui, ó. Coloco bem aqui. Aí, ó, fica entre o 8 e o 7. 8, alguma coisa se encaixa nessa regrinha aqui do 1 e do 10? Se encaixa. E aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou descobrir qual é o expoente. E para descobrir qual é o expoente, eu só vou contar quantas casas eu andei. Chego aqui, ó, e conto. Tava bem aqui, aí eu andei. 1, 2, 3, 4, 5 casas. E foi 5 casas para qual lado? Lado esquerdo. Esquerdo é positivo, então é o quê? Mais 5. Beleza? Aí, tranquilo. Agora, isso foram com números maiores, né? E é o que eu usei um número maior, grande, pequeno, tá? Esses números aí nem são tão difíceis de usar numa multiplicação e numa divisão, mas é para ter a ideia, né? Agora eu vou para o número de baixo, que é um número pequeno. O que eu faço com o número pequeno? A ideia é a mesma, reescrever, né, contar quantas casas eu preciso para andar com a vírgula, enfim. Só tem um detalhe. O detalhe é o seguinte, ó, tá vendo? Que eu tenho alguns zeros aqui. Quando for reescrever o número, gente, não precisa reescrever esses zeros. Só reescreve os números que são diferentes de zero, tá? Então, quais são os números que eu vou reescrever aqui? O 3, o 5 e o 4, tá? Então, vai ser isso vezes 10 elevado a alguma coisa. E aí,
E também tem outro detalhe, né? Nos números de cima eu não vi a vírgula, agora no número de baixo eu já estou vendo que a vírgula está aqui. Aí eu já sei o seguinte, que eu não vou movimentar a vírgula para a esquerda agora, porque o número vai se tornar bem menor. Eu vou movimentar a vírgula para o lado direito. E aí, ó, eu parto da vírgula estando bem aqui. Aí eu começo a andar, ó. 1, 2, 3, 4. Para ela ficar se encaixando na regrinha ali, entre 1 e 10, eu vou trazer a vírgula bem para cá, ó, entre 3 e o 5. Daí eu vou ficar com o número 3,54 vezes 10 elevado a alguma coisa. Como é que eu vou achar essa alguma coisa? Tipo, eu vou só contando, só contar as casas. Ó, tava bem aqui. Gente, ela tá parada aqui. Eu não conto isso como um não, tá? Ela está parada. Eu vou contar como um quando ela movimenta. Então, ó, eu parti pra cá é 1. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4 casas. Foram 4 casas para qual lado? Direito. Se é lado direito, isso aqui vai ficar o quê? Menos 4, tá? E por último, esse outro número aí, 0,0000081. De novo, escrevo os números, reescrevo, só que eu vou reescrever e não coloco esse tanto de zero que tem aí. Tá? Esse tanto de zero aí, ó, não preciso não, deixo ele para lá. Eu só vou reescrever os números diferentes do zero. Quais são esses números? O 8 e o 1. Então isso aqui vai ficar 8 e 1 vezes 10 elevado a alguma desculpa, a alguma coisa. E qual vai ser essa alguma coisa? Vou contando aqui e vou encontrar onde essa vírgula tem que se encaixar. E para ela se encaixar na regra, a vírgula vai aqui, ó, entre o 8 e o 1. Daí eu conto quantas casas. Se ela tá aqui, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 6 casas para o lado direito, isso aqui vai me dar um expoente o quê? Menos 6. Então, olha só, é só para vocês compreenderem que eu quero que vocês entendam o que é uma notação científica, tá? É só para representar um número de uma maneira diferente. É só isso. Porque quando eu olho para esse número aqui e esse aqui, os números são iguais, tá? É a mesma coisa. Quando eu represento um número dessa forma aqui, quando eu tenho essa representação... Só um minutinho, gente, eu acho que o negócio aqui saiu para escrever. Voltou. Quando eu tenho essa representaçãozinha aqui, eu não estou fazendo nada... Monique, isso aqui é diferente disso, não vai dar erro, não. Os números são os mesmos. Eu só tenho uma representação diferente, tá? Porque fica mais fácil de trabalhar. Vocês vão ver com certeza que eu estou falando, tá? Vocês podem até duvidar olhando agora. Vocês vão ver que com certeza trabalhar em notação científica para os nossos cálculos vai ser mais fácil. Então aqui eu não estou fazendo diferença nenhuma. Tá? Aqui eu só estou representando de uma forma diferente, é uma outra forma de representar o mesmo número, ok? Então, partindo agora, que eu ensinei para vocês como eu passo para notação científica, mas existe também uma coisa que é colocar em notação científica, tá? Então, desculpa, eu coloquei em notação científica, agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar da notação científica. E aí é o seguinte, ó, tirar da notação científica, se vocês repararem, ó, como representar um número de forma decimal. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar um número que está em notação científica e vou passar esse número para a forma decimal dele. Né? É aqui, ó. É como se eu pegasse isso aqui e jogasse para cá. Tá? Eu tenho esse número agora, eu quero representar ele dessa forma. Ou eu tenho esse número, eu quero representar assim. É só o que eu vou fazer. Tá? E aí eu também tenho uma regra de movimentação da vírgula. Só que essa regra ela é o contrário da primeira. A primeira era, andei para a direita, negativo, andei para a esquerda, positivo. Aqui já é o contrário. Aqui o que vai determinar isso é qual é o expoente. E aí o que vai acontecer? Ó? Se eu tenho um expoente positivo, eu vou andar com a vírgula para a direita. E se eu tenho um expoente negativo, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Tá? Essa regra é a regra de retirar da notação científica, colocar em uma forma decimal, tá? Então, expoente, quando o expoente é positivo, eu vou movimentar para a direita, o expoente negativo para a esquerda. Então, dá uma olhada aqui, ó.
3,4 vezes 10 elevado a menos 6. Eu quero representar isso da forma decimal. Olho para o expoente. O expoente é o quê? Não é negativo? Se ele é negativo, para tirar, eu vou ter que movimentar a vírgula para quê? Para a esquerda. Quantidade de casas que eu tenho lá no expoente. Então, vou colocar um número bem aqui, escrever ele, 3 e 4. Sendo que na notação científica a vírgula está aqui. E aí eu preciso andar 6 casas para a esquerda. Ah, mas eu não tenho nenhum número na esquerda. Se eu não tenho nenhum número na esquerda, a única coisa que eu vou fazer é ir acrescentando zeros na esquerda. A quantidade de zeros que eu precisar. Tá? Então tá bem aqui. Ó, uma casa, a vírgula viria para cá. 2, ela viria para cá. 3, ela viria para cá. 4 para cá. 5 para cá. 6 para cá. Então, aí, ó, 3,4 vezes 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que esse número aqui, tá? Vou pro de baixo e já vou corrigir um erro meu aqui, que eu botei 134, 134 não é notação científica, tá? Então, vou botar uma vírgula aqui só para corrigir meu erro, tá? Então, é o seguinte, ó, 1,34. O que eu vou fazer? Eu quero transformar esse número na forma decimal. Primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o expoente, se é positivo ou negativo. Daí eu vejo que é positivo. Se é positivo, para colocar na forma decimal, eu tenho que andar para qual lado? Direito, ok? Então eu vou andar para a direita. Quantas casas? 9 casas. Aí eu vou reescrever o número. Coloco aqui, ó, 1, o 3 e o 4, tá? Daí, ó, a vírgula bem estava aqui. A vírgula estava aqui. E eu preciso andar 9 casas para o lado direito. Daí eu vou começar a contar. E se acabar as casas do lado direito, eu vou usar a mesma coisa que eu usei em cima. Começo a acrescentar zero, tá? Coloco bem aqui, ó. A vírgula estava aqui. Aí uma casa, 2 casas. Daí ia ficar a vírgula para cá. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. A vírgula veio parar bem aqui. É vírgula zero. Então, ó, só para vocês não se perderem. A vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela veio parar aqui, ó. 9. Se eu quiser não representar esse zero aqui, não precisa, tá? Os zeros depois da vírgula não precisa. Entendido? Beleza. O de baixo, de novo, ó, é o que? Positivo ou negativo? Positivo. O que eu vou fazer? Reescrever os números. 1, 4, 9, 6. Ver se o expoente é positivo ou negativo. Aqui é positivo. Se é positivo, o movimento para o lado é direito. E vou movimentar quantas casas para a direita? 8 casas. Então, como na notação científica a vírgula estava bem aqui, eu começo a andar. A partir daí, para a direita, 8 casas. Se não tem casa, acrescento zero. Então, ó, 1, 2, 3. Aí ficaria aqui a vírgula. 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, a vírgula vem para cá. Se eu não quiser, não preciso desse zero. Beleza? E por último aqui, a última representação, eu vou reescrever o número, e o número é o número 1. Olho o expoente, menos 4. Menos 4, expoente negativo para o lado esquerdo. Quantas casas para a esquerda? 4 casas. A vírgula tá bem onde? Ó? Lembra que eu falei lá no outro exemplo. Não estou vendo a vírgula porque a vírgula está após o número 1. Que aqui, ó, é 1,0. Então eu sei que a vírgula está bem aqui. Vou andar 4 casas para o lado esquerdo. Então, ó, uma casa, a vírgula viria para cá. 2, 3 viria para cá. 4 viria para cá. Então essa é a representação desse número, beleza? Bom, gente, tive que parar o vídeo naquela parte aí, continuando, tá? Vai ficar dividido em 2 partes, é isso aí, tá? Continuando, então. Coloquei para vocês aí o que é uma notação científica, como é que eu chego nessa notação científica, significado e tal, e como é que eu tiro dessa notação científica, porque também é importante saber disso, tá? Agora que eu vou chegar na parte mesmo, que é aquela parte que nós vamos usar, né? Porque
nós vamos usar muito multiplicação e muita divisão com notação científica. Primeiro, multiplicação. Eu vou colocar algumas multiplicações e já falo assim, a princípio, para vocês entenderem que vocês podem olhar o vídeo e falar assim, a Monique tá botando as multiplicações muito fáceis. Gente, a minha intenção aqui com isso não é ensinar vocês a multiplicar, né? Eu não quero que vocês aprendam a fazer 2 vezes 2, 2, não sei quanto vezes 1, não sei quanto. Não é isso. A minha intenção aqui é que vocês aprendam o que eu faço com os expoentes na multiplicação com notação científica. Então, assim, eu vou botar a multiplicação e vai ser fácil mesmo, tá? Eu quero ninguém com calculadora aí não, porque é só para vocês entenderem que a minha intenção é expoente. O que eu faço com esse expoente? Tá? Então, eu vou botar multiplicações fáceis mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos supor que eu coloque o número 3 vezes 10 elevado a 4 e multiplico esse número por 2 vezes 10 elevado a 3. Tá? Multiplicação com notação científica. Tá? Pode perceber que a multiplicação é molinha. Primeiro de tudo, a primeira pergunta, o que eu vou fazer com esse 10 elevado a 4? O que eu vou fazer com esse 10 elevado a 3? Não faz nada, por enquanto. Deixa ele quieto, não mexo. Deixa ele paradinho aqui. E aí eu vou me preocupar a fazer o quê? A multiplicar. Todo mundo sabe que 3 vezes 2 dá 6. E aí, agora sim, agora eu me preocupo com essa base, com esse expoente. Fiz essa multiplicação, eu vou repetir a base. E o expoente? Toda multiplicação eu somo os expoentes. Então, toda vez que eu tiver uma multiplicação, o que eu vou fazer com os expoentes? Somar. Pego o expoente 4, somo com o expoente 3, isso vai dar um expoente o quê? 7. Acabou, é isso aí, tá? Vou botar outra multiplicação aqui. 2 vezes 10 elevado a 6 multiplicado por 4 vezes 10 elevado a menos 5. O que eu vou fazer aí? Não me preocupar primeiro com a base com o expoente. Não mexo com eles. Vou me preocupar em fazer a multiplicação. 2 vezes 4 dá o quê? 8. Agora sim, ó, fiz a multiplicação, repito a base, somo os expoentes. 6 menos 5 dá o quê? 1. Beleza? E vou fazer as 3 possibilidades possíveis, né? 2 expoentes positivos, um expoente positivo e um negativo. Daí agora eu vou usar 2 expoentes negativos. Vou botar aqui 1 vezes 10 elevado a menos 7 multiplicado por 6 vezes 10 elevado a menos 3. Tá vendo? 2 expoentes negativos agora. O que eu vou fazer? Realizar a multiplicação. 1 multiplicado por 6, que vai dar o quê? 6. Vou repetir a base 10. E o expoente, o que eu vou fazer? Vou somar esses expoentes. Então, de novo, saiu aqui. Só um segundinho. Meu tablet está querendo boicotar a aula de vocês. Vamos lá. Boicote não aceita, não boicotou. Então vamos lá. Vou pegar os expoentes e vou somar. Menos 7 somado com menos 3, isso aqui vai ser o quê? Menos 10. Menos 10. Beleza? Presta atenção na regra de sinais, tá? Menos 7, tô devendo 7, peguei 3 emprestado, vai ficar devendo quanto? 10. Acho que deu para entender, né? Então, multiplicação é isso. Multiplico, repito a base, somo os expoentes. Multiplico, repito a base, somo os expoentes. Agora eu vou para divisão. De novo, não vou botar aqui divisões absurdas, tá? Vou botar divisões tranquilas, porque a intenção não é ensinar a dividir, a intenção é ensinar o que fazer com o expoente, tá? Então, vou botar aqui, ó, uma divisão, sei lá, 8 vezes 10 elevado a 4 dividido por 2 vezes 10
elevado a 3. Gente, eu sempre vou realizar a operação para depois me preocupar com a potência, tá? Então, qual é a operação aqui? É uma divisão. Então, eu pego 8 e divido por 2. Isso aqui vai dar o quê? 4. Agora sim, ó, eu vou repetir a base 10. Só que agora eu estou fazendo uma divisão. E quando eu tenho uma divisão, o que eu faço com os expoentes? Aí, na divisão, é uma subtração. É uma subtração entre os expoentes. Daí, eu até sugiro algumas vezes, tá? Que vocês tomem cuidado nessa história de subtração, porque aqui pode rolar uma regrinha de sinais, tá? E aí vocês erram, é nesse detalhe que vocês erram, e aí tem um pouquinho de dificuldade. Façam essa conta da subtração do lado até que vocês se acostumem. Como assim, ó? Qual é o expoente de cima? Não é mais 4? Que eu vou subtrair de qual expoente? Mais 3. Mais 4 menos vezes mais dá o quê? Menos vezes mais, vocês lembram que vai dar o quê? Menos. Então, mais 4 menos 3 dá o quê? 1. Então, o expoente aqui vai ser o quê? 1. Bom, entenderam aí a regrinha, né? Dos sinais. Menos vezes mais. Agora eu vou fazer um outro exemplozinho aqui. Vou pegar 6 vezes 10 elevado a 6 e vou dividir isso por 3 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? O que vai acontecer aqui? Vou realizar a operação, que é a divisão. 6 dividido por 3, que dá quanto? 2. Vou repetir a base 10 e vou pegar os expoentes aqui e vou o quê? Subtrair, diminuir, né? Então aqui, ó, é nesse detalhe agora que é prestar atenção, que é o quê, ó? O expoente de cima é mais 6 e eu vou diminuir isso do expoente de baixo, que é o quê? Menos 2. Então presta atenção aqui, ó, que o sinal, esse sinalzinho aqui é da subtração da regrinha. E esse sinal aqui menor, menos, é do menos aqui do de baixo. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Mais 6, menos vezes menos dá o quê? Mais 2. Então é mais 6 mais 2 que dá o quê? Mais 8. Então o expoente aqui, ó, é 8. E da mesma forma eu vou usar as possibilidades possíveis, né? Vou botar aqui embaixo agora 9 vezes 10 elevado a menos 5. E aí vou usar embaixo também um expoente negativo, tá? 3 vezes 10 elevado a menos 7. Tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, gente. Divisão. 9 dividido por 3, que dá o quê? 3. Repito a base 10. E aí, de novo, vou fazer aqui do lado, para vocês verem o que eu fiz. Pego o expoente de cima, menos 5. Subtraio do expoente de baixo, menos 7. Então, vai ficar o quê? Menos 5. Menos vezes menos dá o quê? Mais. Então, fica menos 5 mais 7, que vai dar o quê? Mais 2. E o expoente daqui, ó, ele vai ficar mais 2. Tá? Deixa eu fazer esse mais bonito. Eita, o tablet hoje ele não quer ajudar. Só um minutinho. Vai ficar o quê? O expoente aqui de cima, mais 2, tá? Então, espero que tenha dado para vocês compreenderem, lembrarem e tal. Qualquer coisa vocês vão e voltam nesse vídeo aí, porque assim, é basicamente isso, né? É claro que as divisões vão ser um pouquinho mais difíceis, as multiplicações também, número com vírgula e tal. Mas assim, o grande erro de vocês, na verdade, são os expoentes. Tá? Quando eu vou corrigir a atividade e que eu encontro o erro não está aqui na divisão, nessa divisão, ou não está lá atrás na multiplicação. Vocês fazem e dá o resultado, normalmente o resultado correto. O grande erro de vocês é quando vocês chegam aqui no expoente, né? Que vocês confundem, esquecem da regrinha de sinais e tal. Eu sempre sugiro, não lembro, tenho dificuldade, faça a conta do lado, tá? Vocês vão perder um pouquinho mais de tempo, mas com certeza vocês vão acertar com mais frequência. Tá? Então, qualquer dúvida,
rever o vídeo, tá? Eu botei alguns outros vídeos de apoio, de um outro canal lá, o Khan Academy, né? Ele fala muito mais sobre a anotação científica, como funciona, aí é um vídeo um pouquinho mais longo, mas é mais para reforçar, tá? Acho que deu para entender. Até a próxima aula.